Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. A gente começa falando sobre unidades de medida de capacidade. Uma medida de capacidade muito usada é o litro. Nessa imagem você vê o litro e também os múltiplos e submúltiplos do litro. E assim como ocorre, por exemplo, com o metro, a gente pode fazer transformações com o litro e com os seus múltiplos e submúltiplos. Se a transformação ocorre no sentido do quilolitro para o mililitro, para cada mudança de unidade a gente multiplica uma vez por 10. E se a transformação ocorre no sentido contrário, ou seja, no sentido do mililitro para o quilolitro, para cada mudança de unidade a gente divide uma vez por 10. Dá uma olhada nesses exemplos. 5 litros são 5.000 mililitros, porque de litro para mililitro são 3 mudanças de unidade, então é preciso multiplicar por 1.000. 30 mililitros são 0,03 litro, porque de mililitro para litro são 3 mudanças de unidade, então é necessário dividir por 1.000. E 7 decalitros são 700 decilitros, porque para fazer essa transformação é necessário fazer 2 mudanças de unidade, então a gente multiplica por 100. Agora vamos falar sobre o metro cúbico, que é uma medida de volume. Nesse quadro você vê o metro cúbico, os seus múltiplos e submúltiplos. Para fazer transformações no sentido do quilômetro cúbico para milímetro cúbico, é necessário a cada mudança de unidade fazer uma multiplicação por 1.000. E se a transformação ocorre no sentido contrário, do milímetro cúbico para quilômetro cúbico, a gente precisa dividir por 1.000 a cada mudança de unidade. Vamos ver os exemplos também. 5.000 metros cúbicos são 5 decâmetros cúbicos, porque de metro cúbico para decâmetro cúbico é feita uma mudança de unidade, então a gente divide por 1.000. E 3 metros cúbicos são 3.000 decímetros cúbicos, porque de metro para decímetro é feita uma mudança de unidade, então multiplicamos por 1.000. Além disso, 3 metros cúbicos é igual a 3 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, ou 3 milhões de centímetros cúbicos, porque de metro cúbico para centímetro cúbico são 2 mudanças de unidade, então é preciso multiplicar por 1.000 2 vezes, ou seja, é preciso multiplicar por 1 milhão. E 1 milhão, escrito na forma de potência de 10, é 10 elevado a 6. Agora anote o que a gente vai ver, porque isso vai aparecer o tempo todo, a gente vai usar muito isso nas atividades. Nós podemos relacionar medidas de volume e de capacidade. Por exemplo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então calcular um volume em metro cúbico é o mesmo que calcular uma capacidade em litro. É a mesma coisa. Essa relação aí a gente vai usar muito. Outra relação importante é essa: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E outra relação também que a gente usa bastante é essa aqui. Número 1. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28, alguma coisa aí. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 mililitros. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Nessa questão, a gente vai usar essa relação. 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. O texto diz que uma onça fluida britânica é igual a 28 mililitros, ou seja, uma onça fluida britânica é igual a 28 centímetros cúbicos. Como a gente calcula, então, as 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos? É só multiplicar a medida de uma onça fluida, 28 centímetros cúbicos, pela quantidade de 400 onças fluidas, e o resultado é 11.200 centímetros cúbicos. Número 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento,
0,90 metro de largura e 0,50 metro de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Nessa atividade, nós vamos usar essa relação aqui. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. No texto, as medidas foram dadas em metro, mas a gente precisa transformar para decímetro, porque aí a gente consegue usar a relação entre decímetro cúbico e litro. Para isso, é só a gente multiplicar a medida que está em metro por 10. Então, 1,80 metro é igual a 18 decímetros, 0,90 metro, 9 decímetros, 0,50 metro, 5 decímetros. Agora a gente pode calcular a capacidade do tanque. Vamos multiplicar as dimensões, 18 decímetros por 9 decímetros por 5 decímetros. E o resultado dessa multiplicação é 810 decímetros cúbicos, esse aí é o volume do tanque. Porém, pela relação que há entre litros e decímetros cúbicos, a capacidade do tanque pode ser escrita como 810 litros. Número 3. Um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários e suficientes para encher esse reservatório? Novamente, nessa atividade, a gente vai usar a relação 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, vamos transformar as medidas que foram dadas em metro para medidas em decímetros, aí é só multiplicar por 10. 7 metros são 70 decímetros, 4 metros e 1,5 metro é igual a 15 decímetros. Vamos então calcular a capacidade do reservatório. Para isso, a gente precisa multiplicar as dimensões em decímetros, 70 por 40 por 15, e o resultado dessa multiplicação é 42.000 decímetros cúbicos. Essa é a medida do volume. Usando a relação entre volume e capacidade, a gente pode dizer que esse volume de 42.000 decímetros cúbicos corresponde à capacidade de 42.000 litros. Número 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê a resposta em quilolitro. Novamente, a gente vai usar a relação que diz que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, outra vez, a gente precisa transformar as medidas que foram dadas em metro para medidas em decímetros. É só multiplicar cada uma delas por 10. Aí 10 metros são 100 decímetros, 5 metros 50 decímetros e 1,5 metro 15 decímetros. Vamos calcular a capacidade total da piscina. Para isso é só multiplicar as dimensões, 100 decímetros por 50 decímetros por 15 decímetros. E o resultado dessa multiplicação é 75.000 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 75.000 decímetros cúbicos é igual a 75.000 litros. Essa aí é a capacidade da piscina. O texto diz que essa piscina está com 80% de sua capacidade ocupada. E a representação decimal de 80% é 0,80 ou simplesmente 0,8. Quando a gente multiplica 0,8 por 75.000, o resultado é 60.000. Então, 60.000 litros, né? Portanto, a piscina tem 60.000 litros de água. Pelo menos eu imagino que seja água. Só que a gente precisa dar a resposta em quilolitro. E para isso, a gente tem que dividir a medida que está em litro por 1.000. Então, a piscina está cheia com 60 quilolitros de algum líquido. Imagino, como eu disse, que seja água. Número 5. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo cuja capacidade é de 22.500 litros e que possui lados medindo 3 metros e 5 metros? Dê a resposta em centímetro. E aí, qual relação que a gente vai usar de novo? Essa aí, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, vamos transformar as medidas que foram dadas em metro para medidas em decímetro. 3 metros são 30 decímetros, a gente precisa multiplicar por 10, né? 5 metros, 50 decímetros. A profundidade a gente não conhece, a gente vai calcular. Vamos escrever uma equação que vai nos permitir encontrar qual é a profundidade. Multiplicando as três dimensões, 30 decímetros
por 50 decímetros é a profundidade que eu representei pela letra X, a gente encontra o volume de 22.500 decímetros cúbicos, de acordo com as informações do texto. Aí, 30 vezes 50 dá 1.500 ali no primeiro membro da equação. E aí fica 1.500 vezes x é igual a 22.500. Dividindo os dois membros da equação por 1.500, e aí você pode fazer isso passo a passo, não precisa dividir de uma vez só por 1.500, você vai encontrar x igual a 15 decímetros. Agora a gente tem que transformar essa medida de decímetro para centímetro, porque a resposta tem que ser dada em centímetro. Aí é só multiplicar por 10. E 15 decímetros são 150 centímetros. Número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água em um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020 foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos. E no mês seguinte, a leitura no hidrômetro foi de 34.800 metros cúbicos. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Se a gente pega o valor do hidrômetro no mês de maio e subtrai o valor que aparecia lá no mês de abril, a gente encontra qual foi o consumo de um mês para o outro. E 38.800 menos 28.500 é igual a 6.300 metros cúbicos. Só que aí a gente precisa transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então a gente tem que multiplicar por 1.000. E 6.300 vezes 1.000 é igual a 6.300.000 decímetros cúbicos. Esse aí foi o consumo em decímetro cúbico no mês de maio. Letra B. Qual o consumo de água em litros no mês de maio? Aí é simples porque a gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então o consumo foi de 6.300.000 litros. Letra C. Qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Aí eu te digo que com as informações que foram dadas no texto, a gente não tem como saber a resposta, porque não tem como a gente saber qual foi o consumo de água lá no mês de abril. A gente sabe qual foi a leitura no hidrômetro no mês de abril, de 28.500 metros cúbicos, mas esse não foi o consumo no mês de abril. Esse é o valor acumulado lá na leitura do hidrômetro até o mês de abril. Então, assim, a gente não tem essa informação. O que dá para a gente fazer? Dá para calcular qual foi o aumento em porcentagem no valor da leitura do hidrômetro de abril para maio. Então, vamos calcular isso aí por meio de uma regra de 3. Vamos considerar que 28.500 metros cúbicos representa 100%, então o consumo no mês de maio, 6.300 metros cúbicos, representam que porcentagem? X%. Aí a gente monta essa proporção. 28.500 está para 6.300, assim como 100 está para x. O valor de x que a gente vai encontrar resolvendo essa proporção é uma porcentagem. Aí a gente faz a multiplicação cruzada para resolver essa proporção, e aí vai ficar 28.500x igual a 630.000. Para dar uma simplificada, a gente divide os dois membros da equação por 100, aí fica 285x igual a 6.300. Só que aí não tem jeito, a gente vai ter que dividir os dois membros da equação por 285 para achar o valor de x. Mas não é o fim do mundo, a gente pode dar uma resposta aproximada, porque o resultado aí não vai ser exato mesmo. Dividindo os dois membros por 285, encontramos o valor aproximado de 22% para x. Esse é o percentual de aumento do consumo de água de abril para maio? Não. Já disse, nós não temos informações suficientes para fazer esse cálculo. Essa porcentagem, os 22%, representa o aumento em relação ao valor que apareceu lá na leitura do hidrômetro do mês de abril. Mas esse valor que apareceu lá não é o consumo no mês de abril, é o consumo acumulado até o mês de abril. Número 7. Na casa de Manuel há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata cuja base é um quadrado de lado de 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir até o rio até encher completamente a caixa d'água?
Para facilitar, vamos transformar o volume da caixa d'água, que está em metros cúbicos, para decímetros cúbicos, e aí a gente precisa multiplicar por 1000. Então, o volume da caixa d'água em decímetros cúbicos é igual a 2000. Agora a gente vai transformar as medidas que foram dadas em centímetro aí no texto para medidas em decímetro, é só dividir por 10. 30 centímetros são 3 decímetros e 40 centímetros são 4 decímetros. Agora a gente vai calcular a capacidade da lata. Aí é só multiplicar todas as dimensões. 3 decímetros por 3 decímetros por 4 decímetros. São duas dimensões de 3 decímetros porque o texto diz que a base da lata é um quadrado de lado 30 centímetros, e 30 centímetros são 3 decímetros. Então, duas dimensões dessa lata são iguais a 3 decímetros. Bom, o resultado dessa multiplicação é 36 decímetros cúbicos. Esse aí é o volume ou capacidade da lata em decímetros cúbicos. Agora a gente vai calcular o número de viagens que o Manuel vai ter que fazer até o rio. Para isso, a gente divide a capacidade da piscina, são os 2.000 decímetros cúbicos, pela capacidade da lata, que é de 36 decímetros cúbicos. E o resultado dessa divisão é aproximadamente 55,6. Isso significa que, com 55 viagens, não vai dar para encher totalmente a caixa d'água. Então, o Manuel vai precisar ir, no mínimo, 56 vezes até o rio. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!